privilégio, pela graça do Senhor, adentrarmos além do véu que Ele nos abriu pela sua própria carne, esse novo e vivo caminho de podermos estar não só congregando, mas adorando na presença de Deus o tempo todo. É um privilégio. Vamos continuar o estudo do Salmo 9, Salmo de número 9, do versículo 11 até o final do Salmo. Versículo 11 até o fim, diz assim: Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles, e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que às portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faça conhecido o Senhor pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido. A esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Oremos ao Senhor. Ó Deus, Deus de memória infalível, Deus justo, bom, fiel e misericordioso, é a Ti que nós invocamos nessa manhã, através do nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, através do Teu Espírito Santo derramado dentre todas as nações para a expressão, glória e revelação da Tua Palavra. É através do Deus Triuno que nós oramos nessa manhã, e para o Deus Triuno, pedindo graça, sabedoria, ouvidos de ouvir, corações preparados para receber a Tua semente preciosa, e que a Tua Palavra nessa manhã seja vida e alimento para nós. Que o Teu Santo Espírito aplique essas verdades aos nossos corações. Que verdadeiramente a Tua igreja seja fortalecida, exortada, ensinada, para que todo homem chegue à perfeição em Cristo. Tudo isso nós te pedimos com esperança, com gratidão, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como nós falamos a semana passada, nós tratamos do Salmo 10, pulamos esse final do Salmo 9, falamos sobre o Salmo de número 10 no domingo passado. Como eu havia dito desde o início do estudo do Salmo 9, provavelmente há grandes evidências de que o Salmo de número 10 e o Salmo de número 9 e o Salmo de número 10 sejam um mesmo único Salmo. Possivelmente foram escritos por Davi, e na Septuaginta ele aparece dividido, Salmo 9 e Salmo 10. Mas os estudiosos, alguns deles de grande confiabilidade, dizem que é um único Salmo. Se assim for, então 9 e 10 foram escritos por Davi. Aqui a gente vê que, sendo Davi o escritor do Salmo, a ideia central deste Salmo, a ideia central da primeira parte do Salmo que nós estudamos, do versículo 1 até o versículo 10, é ter boa consciência ou uma memória lúcida sobre Deus, sobre seu governo soberano, e especialmente que Ele não se esquece de cuidar do seu povo eleito, como de fazer justiça contra os rebeldes. Então, na primeira parte nós vimos isso.
Trocando em miúdos, seria o seguinte: seria ter sempre o homem, o crente, ter sempre lembrança de que Deus não se esquece de nada. Isso seria a essência da primeira parte do Salmo de número 9, do versículo 1 até o versículo 10. Que também nós vamos ver nuances dessa verdade nesse trecho de 11 a 20. E que também aparece no Salmo de número 10, algumas referências a essa memória infalível de Deus, que gera em nós uma memória boa e uma boa consciência. Então, saber que Deus nunca se esquece de nada. O que acontece na nossa vida, na vida do crente? Isso imprime nova vida aos crentes. Porque saber que Deus é de uma determinada forma, sem aplicar para as nossas vidas, é a mesma coisa que você ir no cinema e não comer pipoca. Ou você não sabe aplicar, não funciona. Para que você tem um carro, por exemplo, sem ter as chaves desse carro? Você tem o carro, você não pode usá-lo. Aqui, a ideia de Davi, do Espírito Santo, usando Davi, é que os crentes pudessem ter essa convicção de que Deus nunca se esquece das coisas. Deus não tem memória falível, como nós temos. Isso é mais do que simplesmente ter conhecimento de Deus. Não é somente ter um conhecimento que eu conheço que Deus é um Deus de boa memória. Não. Mas isso é ter um conhecimento sempre presente na nossa lembrança e influente na nossa vida. Porque quando você aplica isso na tua vida, que Deus é um Deus soberano, que Ele é um Deus que não se esquece, é um Deus bom e justo, e que em algum tempo da história Ele vai fazer justiça. Quando você traz isso constantemente na sua memória, ao assistir televisão, ao abrir a internet, ao ouvir notícias, seja de que forma for, você olha para o caos que existe na civilização atual e fala assim: um dia isso vai acabar. Um dia Deus vai pôr um ponto final em tudo isso. E vai. Então isso muda a sua vida. Traz alento ao seu coração. Traz consolo no meio das injustiças, que talvez você não esteja sofrendo diretamente, mas de alguma forma você se indigna com aquilo que você ouve, com aquilo que você vê ao seu redor. E tudo isso traz realmente, pode trazer um desajuste na nossa alma. Então a palavra de Deus, pela aplicação do Espírito Santo, ela nos desperta, ela nos traz memória de que Deus nunca se esquece. E por Ele nunca se esquecer, Ele vai aplicar a sua justiça da forma que Ele lhe aprouver, né? Então vamos lá. Agora vamos trabalhar então os 10 últimos versículos do Salmo 9. Versículos 11 e 12, Davi inicia convocando os eleitos. Veja bem, quando ele chama cantai louvores, é óbvio que ele não está falando a toda a humanidade, porque nem toda a humanidade, em primeiro lugar, crê que Deus existe. Em segundo lugar, mesmo que tenha noção de que há um ser supremo chamado de Deus, os ímpios, os não crentes, não sabem o que é louvor, não sabem o que é render graças ao Senhor. Isso cabe aos eleitos. A Bíblia diz que aos santos é justo, é digno que cantem louvores. Aos santos, isso é digno, isso é bom que aconteça. Então, Davi obviamente está falando para os crentes: cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamar entre os povos os seus feitos. Então ele começa dizendo, convocando. Davi faz uma convocação como um general, convocando, colocando em linha, colocando em posição de louvor, aqui, né, de adoração. Então ele faz essa convocação a louvar a Deus e proclamar os seus feitos.
Essa afirmação de Davi no Salmo 11, no versículo 11, ele não só está falando assim, essa afirmação do Salmo 11 completo, tanto sobe como aroma suave e agradável a Deus, esse cântico de louvor, é uma adoração que sobe. Qual é o objetivo? Agradar a Deus. Em primeiro lugar é isso. Mas não só isso, ele diz também que isso também proclama entre os povos as obras de Deus, que seria um prenúncio do evangelismo. Ele está falando da proclamação. Ele fala em primeiro lugar cante, em segundo lugar proclame, que seria através do cântico ou de uma vida de adoração. Então, ele está mostrando aqui que a adoração do crente, a vida de adoração do crente, ela agrada a Deus e ela instrui os povos. Ele leva testemunho de vida para os povos. Como que nós testemunhamos para os povos, para as pessoas que estão ao nosso redor? Com uma vida cabisbaixa, de crente vencido pelas circunstâncias, derrotado, sempre triste, sempre desanimado e sempre naquela situação, eu não vou conseguir, não vai dar, eu fui vencido, não, eu nasci assim, eu fui gerado dessa forma, então eu não vou conseguir mudar, eu fui vencido. Não é dessa forma que se testemunha para os povos. Nós testemunhamos para os povos que, apesar das nossas limitações, nós temos um Deus invencível. Nós temos um Deus que tanto construiu o mundo, eu não vou dizer arquitetou o mundo, porque eu não gosto dessa posição, porque isso é maçônico. Ele criou o mundo, ele sustenta o mundo, e nós poderíamos dizer que vitória seria um termo humano para colocar a posição de Deus, mas Deus sempre foi vitorioso. Então aquele que nunca perdeu guerra nenhuma, é difícil até dizer, agora ele teve vitória. Não, agora não, sempre ele teve vitória, ele nunca correu risco de perder o seu reino, a sua glória e o seu poder e domínio sobre as nações. Ele nunca correu esse risco, irmão, né? Então que são palavras que o Espírito Santo teve que adequar à inteligência humana para a gente ter noção de que Deus é vitorioso, né? Então, seria proclamar, seria isso, não é? E esparramar. Então, ele diz também, no primeiro versículo, ao Senhor que habita em Sião. Outra coisa importante nós entendermos, que aplica no Novo Testamento para nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo. O que é que seria? Ao Senhor que habita em Sião. Apesar dos adoradores do povo de Deus anunciá-lo, ou proclamá-lo em todo o mundo, há um lugar de habitação de Deus, que é o único lugar de encontro de Deus com os homens. No Velho Testamento, era aonde a Arca da Aliança estava presente. Nesse momento na vida de Davi, era em Sião, cidade onde estava ali o tabernáculo naquele tempo, e onde estava a presença de Deus, no sentido de estar ali a arca presente. Hoje, no Novo Testamento, é a igreja. Também refere-se ao aprisco onde as ovelhas congregam-se. Então, meus irmãos, aqui Davi está mostrando que você canta louvores na congregação dos santos. Irmãos, a importância de nós sabermos dos limites da igreja do Senhor, nós sabermos que nós proclamamos sim, fora dos limites da igreja, nós anunciamos o Senhor Jesus Cristo, o seu Evangelho e sua obra redentora. Mas nós anunciamos lá fora para trazer o homem que teve um impacto com a proclamação do Evangelho para dentro do aprisco. E não há adoração fora do aprisco. Não há adoração sem congregar, sem Sião. Não há como cantar louvores fora de Sião. É isso que Davi está
dizendo aqui e que nós podemos usar para nós nessa manhã, entendendo a importância do congregar e os limites onde Deus aceita a adoração, o cântico, o louvor, as ofertas, e tudo que se faz para Deus, se faz através de Cristo e de sua igreja, do corpo de Cristo. Então não vem com história, irmãos. Às vezes a gente vai ouvir lá fora gente falando assim: não, eu sou crente, eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu sei que eu fui lavado pelo sangue dele, eu fui batizado, mas eu não preciso de igreja. Eu e Deus está tudo bem com ele, eu estou direto na ligação direta com Deus. Não está. Isso é um engano, isso é uma blasfêmia, isso é uma situação, uma visão perigosa. Porque está claro, no Novo Testamento você estuda, como no Velho você vê em Sião, depois onde estava o tabernáculo, depois você vê em Sião a construção do templo, e aí sucessivamente você vai vendo então a igreja do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Seus olhos estão postos sobre a igreja, que é a sua noiva. Então quem está na igreja está em Cristo. Quem não está na igreja, ligado, vinculado, atuante, frutífero, caminhando no corpo de Cristo, não está em Cristo. Irmãos, nós temos que ter esse fundamento. Nós vamos hoje à noite, se Deus permitir, falar do Salmo de número 11, e ele menciona ali a palavra fundamento. Irmãos, nós somos fundamentalistas, e nós precisamos ter base em tudo que nós falamos para ter fundamento. Nosso fundamento não é humano, nosso fundamento é divino, através da revelação da palavra de Deus. Nosso fundamento é bíblico. E fica claro no Novo Testamento que tudo que Deus faz para os eleitos, Ele faz através do corpo de Cristo, que é a igreja. E que tudo que Deus recebe dos seus eleitos, Ele recebe através do corpo de Cristo, que é a igreja. Então a igreja é o foco, o alvo da atenção de Deus. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não estou falando de placas, de denominações. Eu estou falando da igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Que é um corpo de membros, não único, mas de vários membros, como Paulo diz em 1 Coríntios, e que ele atua na direção do Espírito Santo e à luz da palavra de Deus. E assim a igreja caminha como o povo caminhava no deserto, sob a nuvem e sob a coluna de fogo, que guiava o povo. E assim a igreja é a igreja do Senhor Jesus. Então, muito bem. Então, o Senhor que habita em Sião, veja bem, ele está fazendo menção de que Deus está, é óbvio que Deus está no trono divino celestial. Mas aqui ele faz uma alusão à presença de Deus, como se fosse um posto avançado de Deus na terra, que era Sião naquela época, e hoje é a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? É a casa de verão do Senhor, digamos assim, né? A casa de férias de Deus é a igreja, onde Ele avança além dos limites celestiais. Ele vem e habita no meio do seu povo, na igreja. Aí ele diz também: ele diz no versículo 12, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles, e não se esquece do clamor dos aflitos. É a nossa argumentação aqui, ele lembra e ele nunca esquece dos aflitos. Ele lembra-se dos ímpios e nunca se esquece dos eleitos, né? As duas coisas estão no coração de Deus. Ele nunca se esquece dos eleitos, e ele nunca se esquece dos atos injustos e da corrupção humana. E nisso ele tem uma caderneta muito grande. E nós não podemos ter caderneta de cobrança, né? Nós temos que perdoar uns aos outros, porque nós não somos santos na nossa vingança, e Deus é. Então, graças a Deus, ele tem uma boa caderneta de anotações sobre as obras humanas, tanto as boas como as más. E ele é infalível nessa memória, né? Pois está dizendo isso. O motivo é dado no versículo 12. Deus tem boa memória tanto dos ímpios quanto dos justos. Isso serve de alento a Davi, que produz louvores a Deus. Ele está dizendo, pois ali, ele está ligando com o versículo 11.
O versículo 12, ele está falando assim: eu canto louvores ao Senhor em Sião, e eu proclamo os seus feitos em todos os povos, porque Deus não se esquece do ímpio e nem do justo. O motivo de ele cantar louvores, ele proclamar, é porque Deus tem boa memória. Então ele descansa nisso, e mais do que isso, ele adora e fala disso para as pessoas. Deus é justo. Calma. Primeiramente, Davi tem que trabalhar na sua própria alma, né? Calma, alma, calma, que Deus está vendo tudo, ele não se esquece, para poder depois falar para outra pessoa: calma, calma meu irmão, calma minha irmã, calma meu vizinho, meu parente, calma, que existe um Deus justo, e ele vai fazer justiça no fim dos dias, ele vai agir. Calma, né? Isso é importante. A palavra de Deus diz, Paulo ensina que com o mesmo consolo que você é consolado, console o outro. Consolem-se mutuamente com o mesmo consolo que você é consolado. Então nós somos multiplicadores da consolação de Deus, através daquilo que a gente crê da palavra, óbvio, e não daquilo que você vê, porque aquilo que você vê é passageiro e é irreal. Por incrível que pareça, aquilo que você vê e ouve no sistema que está aí corrupto é irreal, porque não é eterno. E Deus um dia vai pôr ordem em tudo isso. Essa é a realidade eterna, que um dia Deus colocará ordem em tudo isso. Esse é o motivo de cantar louvores e de anunciar consolo para as nações, para os povos, né? Versículos 13 e 14, Davi volta agora o foco para si mesmo. Agora ele vai trabalhar mais um pouco na alma dele, ele precisa, né? Então ele fala assim, Davi volta o foco para si mesmo e clama por compaixão divina em seus sofrimentos. Ele também não se cala, mas denuncia seus inimigos. Vejam, ele denuncia os seus inimigos. Ele os qualifica aqui como aqueles que o odeiam. E ele diz o seguinte, nós estamos aí no versículo 13 e 14. Compadece de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que às portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. O que é que Davi está falando aqui? Senhor, me ajuda, compadece de mim, veja que há inimigos que me odeiam, me levanta da porta da morte e me coloca na porta onde eu vou entrar para adorar e cantar louvores em Sião. Tira de uma porta e coloca na outra porta, Senhor. Estão querendo me enfiar para dentro dessa porta. Qual era essa porta? A porta da morte, da destruição, da condenação, para que Davi não adorasse. Então ele fala, me levantas das portas da morte, para que às portas da filha de Sião eu adore. É isso que ele quer dizer. Isso quer dizer para nós o seguinte, aplica agora já para nós, algumas aplicações. Significa o seguinte, o verdadeiro crente clama por socorro divino, não somente para se ver livre do sofrimento, mas para continuar sua vida de adoração e regozijo em Deus. Irmãos, o crente não é como esse crente que quer prosperidade para gastar com seus próprios deleites, que Tiago condena isso. Por que é que vocês brigam entre vocês? Tiago fala. Ele diz assim, vocês brigam e vocês pedem e nada conseguem. Sabe por quê? Porque vocês pedem para gastar nos seus próprios deleites. Ou seja, você quer a ajuda de Deus só para ficar livre do problema. Não era esse o objetivo de Davi, e nem do verdadeiro adorador. O objetivo é ficar livre dos problemas, obter consolo, força, alento para o coração, revigorar seus joelhos trôpegos e levantá-los para olhar para Deus e continuar a servi-lo e a adorá-lo. Esse é o alvo de nós nos levantarmos nossos joelhos trôpegos nesse mundo tenebroso, cheio de lutas que nós temos. Então o alvo é esse, irmãos. É o que esses dois versículos nos ensinam. É a vida de Davi. Daqui ele está resumindo essa realidade. Senhor, eu peço o teu livramento, a tua compaixão pela minha vida, a tua ajuda.
também olhe para os meus inimigos e me levanta, me tira da porta da morte, me coloca na porta do louvor, não na porta da prosperidade, na porta do lazer, ou de uma vida regalada, porque eu não tenho mais problemas. Não, ele diz assim: eu quero adorar, tira da porta da morte e me coloca nas portas da adoração. É isso que ele está dizendo. Versículos 15 e 16, ele diz assim: faça conhecido o Senhor pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas obras das suas próprias mãos. Perdão, 15, começa no 15. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faça conhecido o Senhor pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. 3 formas que Davi coloca aqui para expressar que o ímpio, tanto o ímpio como as nações ímpias, estão entregues a si mesmos e cairão na cova que abriram com suas próprias mãos, tentando apanhar o justo e inocente. Então, meus irmãos, aqui ele fala que o ímpio, o que odeia Davi, que o inimigo vai cair na cova que eles fizeram, vai prender os pés no laço que eles esconderam e vai ser enlaçado nas obras de suas próprias mãos, no fim do versículo 16. Irmãos, existem algumas passagens que a gente se lembra quando a gente estuda essa situação que Davi está relatando aqui. Por exemplo, no livro de Esther, você vê ali a situação de Ramã, o inimigo de Mordecai. Ele odiava Mordecai, era um homem justo que estava orientando Esther a respeito da situação dos judeus ali que estavam no cativeiro, e havia um conluio ali para tentar exterminar os judeus. E Esther estava no palácio, ela já tinha sido escolhida pelo rei para que fosse a sua rainha. Então Mordecai sabiamente chega nela e fala: quem sabe para isso Deus te pôs aí dentro do palácio, para você interceder por nós judeus, senão o povo vai nos exterminar. Então há toda essa situação, e Ramã, um dos oficiais maiores do rei, ele se enche de extrema ele se enche de ódio por Mordecai. Ele fica extremamente querendo fazer justiça, mas não é bem justiça. Ele quer se vingar de Mordecai, porque Mordecai começa a ganhar certo prestígio diante do rei, e ele então, imaginando que ele tinha uma saída, que aquele jantar que a rainha queria fazer era para honrar Ramã, e não era. Na verdade, era para contar toda a história, né, que estava acontecendo. E Ramã estava ali cheio de orgulho e soberba, e ele chega e fala para sua esposa, e a mulher dá uma péssima sugestão para o marido, né? A mulher fala assim: então faz o seguinte, aproveita que você está em alta, faz uma forca e vamos enforcar Mordecai. Assim que você receber as honras lá no palácio, pega Mordecai e enforca. E ele construiu uma forca. Ele foi na da mulher dele, construiu a forca e deixou lá no fundo do quintal. E aí, todos nós sabemos o que aconteceu, né? Houve uma reviravolta, o rei honrou Mordecai, humilhou Ramã, e pior do que isso, quando descobriu que Ramã estava com esse conluio todo, Esther conta isso para o rei, e o rei, com tanta ira, manda enforcar Ramã na própria forca que ele fez com as suas próprias mãos. Então é algo semelhante, né? Outras passagens semelhantes você vê no livro de Daniel, tem 2 casos parecidos, né? Por exemplo, quando Sadraque, Mesaque e Abednego não adoram a imagem do rei, e eles são denunciados de maneira invejosa, porque eles estavam em destaque também no reino, e eles são denunciados pelos outros, como é que chamam os sátrapas, né? Os caldeus, eles
denunciam Sadraque, Mesaque e Abednego e mandam que sejam lançados no fogo, na fornalha de fogo ardente. Eles foram lançados, mas nada aconteceu com eles. E quando o rei viu aquilo, ele se impressionou. E eles falaram: está vendo, rei? Eu disse para o Senhor, esse é o meu Deus. Então o rei se cala e se ira contra aqueles. Deus provoca uma ira tão grande no coração do rei contra aqueles que denunciaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles jogam então os inimigos de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. E o que acontece? A proteção de bombeiro que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham, não tinha nos outros inimigos dele, e eles foram queimados, né? E não só eles, mas até mesmo os soldados que lançaram eles para dentro do fogo. Tão forte o calor que estava aquela fornalha. E também com Daniel na cova dos leões, né? Quando os sátrapas também fazem isso de maneira invejosa, também lançaram Daniel na cova dos leões. Nada aconteceu com Daniel, mas depois, quando lançaram eles, que o rei Dario também ficou muito irritado com aquilo, ao ver a grandeza do Deus de Daniel, ele tira Daniel da cova e lança os homens lá dentro. Antes de eles chegarem ao fundo, diz que os leões já tinham estraçalhado os inimigos de Daniel. Então você vê mais ou menos essa situação que Davi está relatando aqui. Agora, ele usa um termo aqui no versículo 16: faz-se conhecido o Senhor. Davi afirma que é desta forma, pelo seu juízo infalível, que Deus se faz conhecido de toda a humanidade. Meus irmãos, existem na história, nós vamos ver um pouco mais isso em detalhes hoje à noite, se Deus permitir. Mas agora eu vou dar somente uma pincelada para a gente entender que Deus se faz conhecido também, não só através da revelação da natureza, da criação, e especialmente pelo caráter de Deus impresso e detalhado na sua palavra, mas também em atos de justiça que periodicamente Deus opera na humanidade. Deus opera através de circunstâncias, catástrofes e outras coisas mais. Nós não estamos querendo fazer julgamento aqui, morreu porque era ímpio, não, mas ele opera de certa forma em alguns acontecimentos na civilização que trazem uma interrogação muito grande no coração dos homens, porque ele está mostrando quem é que manda, quem é que reina. Então, meus irmãos, existe sim essa manifestação. Deus se faz conhecido sim dos homens através dos seus atos de justiça. Periodicamente ele faz. Aí as pessoas ficam falando assim: nossa, isso não tem explicação. Não tem explicação para a mente humana. Nós sabemos quem é que está agindo por trás de tudo isso, e de maneira soberana e infalível. É Deus. Deus está com as suas mãos esticadas em tudo isso, como nós vamos ver no final uma declaração de João Calvino falando sobre isso. Bom, no versículo 17, agora 17 e 18, agora Davi coloca em pauta a memória e a eternidade. Ele volta a falar sobre lembrança, sobre memória, e ele usa também o termo perpétuo ou eternidade. Ele vai falar sobre a eternidade. O que pode ser mais memorável ou mais inesquecível do que a eternidade? Aquele ser que é eterno, como ele pode esquecer de alguma coisa? Ele é eterno. Então Davi traz luz sobre isso. No versículo 17, ele faz duas afirmações com toda a convicção do seu coração. Primeira declaração ou afirmação de Davi: que aqueles que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. Primeira alegação de Davi, primeira afirmação, melhor, de Davi: os perversos serão lançados no inferno. Ponto final. Por quê? E todas as nações que se esquecem de Deus. Então aqui, esquecer de Deus é ter Deus sempre em memória, considerar Deus em todo o tempo. Essas nações e esses homens em particular serão lançados no inferno porque não se lembram de Deus. Obviamente, nós não estamos falando aqui que o crente não tem lapsos de memória, que o crente nunca passa por períodos tão grandes de luta, que às vezes ele se esquece até de orar. Irmãos, nós somos pequenos diante das circunstâncias, mas a palavra nos garante que o Espírito Santo intercede por nós na hora da nossa fraqueza,
para que possamos orar como convém, porque nós não sabemos pedir. Então o Espírito, lá no fundo, ainda, vocês lembram os salmos que nós estudamos no começo, desde quando nós estamos estudando o livro de Salmos? Vocês lembram que Davi e outros autores falam assim, que mesmo no gemido Deus ouve e entende. Tua mulher não entende o teu gemido quando você geme na cama. Teu marido não entende quando você geme ali. Ela pode ter noção, o cônjuge pode ter uma certa noção. Os amigos, os irmãos podem ter noção, esse irmão está sofrendo muito. Mas Deus entende, porque Ele, muito mais do que está baseado em sopa de letrinhas, que você lê e compreende o que se fala, Deus sonda o coração. Porque se você expressar em oração, que qualquer pessoa entenda as palavras que você fala, antes dela sair da tua boca, Deus é que formou cada palavra no teu coração. Então é Ele que criou a oração para você orar. Então Ele sabe o íntimo do seu coração. Então, meus irmãos, aqui Ele está dizendo o seguinte, que aqueles que se esquecem de Deus, esse esquecimento, como eu estou falando, não estou dizendo que o crente está sempre em boa memória, mas a gente tem a graça de Deus a nosso favor, que intercede por nós e que nos faz lembrar de Deus, né? Mas ele está mostrando aquele que não considera Deus, os que não consideram Deus em hipótese nenhuma, não creem em Deus. Então ele diz que esses aí serão lançados no inferno. Ele usa o termo, a tradução na Septuaginta, aqui do hebraico para o grego, usa o termo inferno. No original hebraico, o termo é Sheol. Sheol, embora seja a mesma palavra hebraica usada para sepultura, e Calvino diz assim, obviamente Davi não está falando de uma simples sepultura, porque para a sepultura vai todo mundo, vai o justo e vai o injusto também. Então, Sheol aqui, embora tenha essas duas traduções, digamos assim, sepultura e inferno, Davi, com certeza a tradução aqui está mais correta, e usando o termo inferno, porque está falando dos ímpios incrédulos. Para onde vão os ímpios incrédulos? Todo mundo sabe. Eles vão para o inferno, não simplesmente para a sepultura. Eles vão momentaneamente para a sepultura, mas nos dias finais de juízo de Deus, eles vão ser ressuscitados para ser lançados no inferno. Então a palavra hebraica aqui, sepultura, como algumas traduções diz que tem, eu nunca vi, mas diz que tem essa palavra, ela é fraca. Sepultura seria fraca nesse caso aqui. Porque eu, você, todos nós crentes também vamos para a sepultura um dia. Mas nós não vamos ficar lá para sempre. O crente vai para a glória dos céus com o Senhor. E o ímpio vai para o inferno. Então a tradução correta aqui é inferno, né? Então, ele faz essas duas afirmações. Davi tem a convicção de que o ímpio vai para o inferno. O perverso vai para o inferno, né? Aqueles que se esquecem de Deus vão para o inferno. Esse é o destino adequado e garantido aos perversos. É o inferno. Por isso que Davi fala com convicção. Em segundo lugar, a gente vê no versículo 18. O versículo 18, em contrapartida ao versículo 17, os justos aqui qualificados como necessitados e aflitos, são os justos, estão sempre presentes na memória de Deus. Interessante que não é que Deus está sempre presente na memória do justo, porque o justo falha, mas a memória de Deus não falha. Então ele diz no versículo 16, faça conhecido, no versículo 18, pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Ele não fica esquecido. Quem que não se esquece do necessitado, do justo? Deus. Deus não deixa caído no esquecimento. Qual é o exemplo que nós temos no Velho Testamento? Um exemplo muito bom. A gente vê lá no Egito, quando José aparentemente ficou esquecido pelos homens quando foi preso, injustamente acusado pela mulher de Potifar por ter tentado fazer alguma coisa imoral com ela.
E nele não fez, e mesmo assim foi preso. E ficou lá, mofando na cadeia. Mas Deus não tinha se esquecido dele. Os homens sim, seus companheiros de prisão sim, mas Deus não. Não tinha se esquecido, e Deus o honrou. E ele fez vingança por José. Então, embora Davi não descreva um local final para onde irão os justos, como fez com os ímpios, né? Para os ímpios, no versículo 17, Davi diz que eles vão para o inferno. E aqui ele não coloca assim, os justos vão para a glória. Ele não coloca. Mas ele diz que os termos lembrança e esperança perpétuas, que você encontra no versículo 18, traduzem uma eternidade gloriosa, prazerosa e duradoura na presença do Eterno, o Deus, Senhor e Salvador deles. Então esses termos eterno, perpétuo e nunca cair no esquecimento, lógico, está falando de um Deus que vai levá-los para si, vai levar o justo para a convivência íntima, prazerosa e gloriosa e eterna com Deus. É o que Davi está relatando finalmente aqui, embora ele não coloque um lugar, nominalmente falando aqui. Encerrando, versículos 19 e 20, Davi encerra com mais uma súplica a Deus, para que ele haja rapidamente e drasticamente, infundindo-lhes o medo, que desperta o senso real da humanidade caída e mortal, ou finita. É isso que Davi fala, versículos 19 e 20, levanta-te, Senhor. É como se Davi estivesse dando um empurrão em Deus, né? Senhor, o Senhor está aí sentado, Senhor, levanta, faz alguma coisa. Ele não está incrédulo, não, ele está expressando a dor do seu sofrimento, que é tão grande. E quando você tem uma dor muito grande, você geme mais alto, você grita mais forte, ainda que não saiam palavras nem som da sua boca, mas o teu coração geme, e geme forte, porque você precisa, você está no último suspiro da sua vida. E Davi então clama, levanta, Senhor. Ele geme, ele clama, levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, não prevaleça aquele que é mortal, Senhor. Sejam as nações julgadas na tua presença, infunde-lhe, Senhor, o medo, saibam as nações que não passam de mortais. Então Davi encerra isso dessa forma, infunde-lhes o medo, Senhor. Se você se lembrar do que nós falamos do Salmo 10, nos últimos 2 versículos do Salmo 10, versículos 17 e 18, a semana passada nós falamos que existe um paralelo entre o final do Salmo 10, os 2 últimos versículos, um paralelo bastante forte, embora oposto, mas os 2 últimos versículos do Salmo 10 e os 2 últimos versículos do Salmo 9, talvez por isso também a gente possa ter força para entender que é um mesmo salmo, poderia ser originalmente um único salmo. A gente vê o seguinte, que no Salmo 9, esses 2 últimos versículos, 19 e 20, Davi, no Salmo 9, finzinho, Davi solicita que Deus infunda medo nos ímpios. Deus infunda medo nos ímpios, através de seus juízos punitivos, com o propósito de que eles atinem para a brevidade de suas vidas mortais. É isso. Davi está falando assim, age, Senhor, e mostra para os ímpios, para que eles tenham medo. Infunde-lhes nos seus corações pavor, medo, terror do Senhor. Infunde-lhes no coração dos ímpios. Isso é o que Davi fala nesse final do Salmo de número 9. No final do Salmo de número 10, ele faz algo semelhante, melhor, ele faz o oposto. Mas usando a mesma ferramenta, digamos assim. Ele diz, no versículo 17 e 18, ele diz, tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão
e ao oprimido, a fim de que o homem, está falando do homem mortal aqui, que é da terra, é mortal, já não infunda terror. Então, ele fecha o Salmo de número 10, pedindo ação favorável de Deus aos justos. Enquanto no final do Salmo, no versículo 19, do Salmo de número 9, ele fala assim: Senhor, age contra os ímpios. No versículo 17 do Salmo de número 10, ele diz assim: Senhor, age em favor do justo. É o contrário. Num ele fala, age contra os ímpios. No outro ele fala assim, age a favor dos justos. E no fim do Salmo de número 9, ele diz assim, infunde terror no coração dos homens. E no final do capítulo 10, do Salmo de número 10, ele diz assim, não deixe que o homem infunda terror em nós, nos outros homens, nos crentes. Não deixe que isso aconteça, Senhor. Né? Então ele inverte aqui, para que tenham os justos, humildes, órfãos e oprimidos, dos versículos 17 e 18 do Salmo de número 10, os justos são qualificados como humildes, órfãos e oprimidos, nesses dois versículos. Você pode ver aí, não tem a palavra justo, né? Mas tem a palavra humilde, tem a palavra oprimido e tem a palavra órfão, que é justo. Ele está se referindo ao justo. Então, ele está querendo mostrar aqui que esses justos terão seus corações fortalecidos e a opressão terrorista dos homens já não infunda medo nos justos. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, se você juntar os dois, você vê o seguinte: Senhor, se o Senhor agir de maneira justa e favorável e pesada, drástica, contra o ímpio, contra o corrupto, e agir favoravelmente, livrando o justo, o Senhor vai impedir que o justo tenha medo do ímpio, e o Senhor vai fazer com que o ímpio tenha medo do Senhor. É isso que ele está fazendo aqui. É isso que ele está trocando em miúdos, né? É o que Davi está finalizando aqui. Então, uma consideração final aqui do Salmo, de número 9. Como Deus infunde medo no coração dos homens? É uma pergunta. Ele infunde medo nos corações dos homens pelas questões da vida que não têm respostas. As incertezas da existência de tudo, o que é insondável e inescrutável pela inteligência humana, é o que aterroriza a consciência humana, que nunca encontrará respostas a não ser em Deus. Por isso, o ímpio, inteligente, científico, o ímpio, totalmente armado de tecnologia, ciência, ainda assim, ele não tem explicação para o último inimigo da sua vida. Quem é que Paulo diz ser o último inimigo a ser vencido? A morte. Nenhum homem tem explicação para a morte. Isso aterroriza a civilização moderna, antiga, todos os tempos. E vai continuar aterrorizando aqueles que não creem na eternidade e no Deus eterno. Vai continuar aterrorizando. E só tem uma aplicação, como eu falei para os irmãos, essa aplicação, eu usei um texto do comentário de João Calvino, nos comentários do livro de Salmo. João Calvino diz o seguinte: quando, pois, virmos o perverso voando nas alturas, livre de todo medo, olhemos com os olhos da fé para a sepultura que lhe está preparada e descansemos, certos de que a mão de Deus, ainda que invisível, está bem perto, a qual poderá retrocedê-lo em meio ao curso em que almeja alcançar o céu, derrubando
repentinamente para o inferno. Esse é o comentário de João Calvino. Então ele quer dizer o seguinte: aparentemente o ímpio está voando alto, mas um dia ele vai cair, e a sua queda vai ser terrível. Ainda que você não veja isso com seus olhos, mas veja com os olhos da fé, porque tudo que está prometido nas Escrituras, fatalmente, vai acontecer. Creia no poder, na infalibilidade das Escrituras. E você um dia, juntamente comigo, vamos ver a justiça feita de maneira plena. Nós que temos fome e sede de justiça, seremos satisfeitos. Irmãos, nós vamos comer justiça até sair justiça pelo nariz, como o povo do deserto quando quis carne. Um dia nós vamos ver tudo isso. Nós vamos ter um banquete de justiça com todos os temperos e formas de preparo de pratos que você imagina. Seremos fartos de justiça. Não aqui e agora, irmãos. Embora Deus haja em alguns casos, e você vai vendo aí na história do mundo, nos noticiários, você vai vendo a ação de Deus, mostrando já prenúncios da sua justiça e da sua soberania justa e boa. Você vai ver já um tira-gosto, já estão passando torradinha com patê da justiça de Deus, para nós experimentarmos. Você e eu que temos olhos de fé. O ímpio não está vendo nada disso, nós estamos. Olha assim, meu irmão. E por fim, lembre-se sempre que Deus tem uma memória infalível. Lembre-se disso, meu irmão. Deus tem uma memória infalível. Aplique isso na tua vida e entre num descanso. Vamos orar?